Pai do Senhor, geração eleita, rompendo em fé, estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Rony? É isso mesmo, Pastor Rony por aqui. E é um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Aumente as suas expectativas, porque tem algo do céu para o seu coração. E antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero pedir algo para você. Primeiro, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera. Porque quando você se inscreve no canal, né, você ajuda a gente a alcançar mais e mais pessoas. E quero lembrar vocês também de acionar o sininho. Porque quando você aciona o sininho, chega a notificação dos vídeos novos para você. Então talvez você está assistindo algum vídeo nosso pela primeira vez e você quer continuar acompanhando. É só você acionar o sininho e você vai ter mais conteúdos como este. Quero lembrar você também de deixar aí a cidade de onde você está falando. Quero lembrar de deixar também o seu nome. Por quê? Porque a gente tem ido no monte e a gente quer apresentar a sua vida lá no monte. Então, se você deixar o seu nome, a sua cidade e a causa que você quer que a gente ore, a gente vai apresentar o Senhor. A gente quer orar pela sua vida e pela sua família. Quero lembrar você também de colocar cada vez mais esse conteúdo para ser compartilhado. Talvez tenha alguém que você precisa que assista esse episódio, que identifica com você, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar alguém no seu coração. Essa é a oportunidade de você ser um canal de Deus. Então, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E o comentário é muito importante, porque quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então ele vai entregar para mais pessoas. Então comente, deixe aí seu feedback, eu tenho certeza. E também curte esse vídeo, né? Deixe seu like aí. Isso é um sinal que você está gostando desse vídeo. E sempre o YouTube vai estar indicando para você. E nós temos aqui também o nosso momento que nós indicamos um livro, né? Vou pegar o livro aqui. A ideia desse livro aqui é de um amigo nosso que veio aqui no podcast e ele escreveu esse livro aí, ele deixou esse presente aqui para nós. E aí nós estamos com essa série de indicar, cada episódio indicar um livro, né, para as pessoas que edificam vidas, que transformam. Esse livro aqui é do Douglas Almeida, né? Tem o episódio dele aí, a parte 1 e a parte 2. Olha para você ver esse título, passou. Meu sonho era ser bruxo, porém Jesus chegou primeiro. Olha para você ver. É sobrenatural. Então eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então é algo que o Senhor transportou para a vida do Douglas e ele está transbordando a nossa vida. E você que quer comprar, né? Nós estamos aqui com a nossa loja, né, do GJ Cash, para você estar comprando os livros. Nós vamos deixar tudo aqui nas descrições, o link para que você possa adquirir os livros aqui e ser edificado. Então, tá aqui a nossa indicação, né, Rony? Isso aí. Meu sonho era ser bruxo, porém Jesus chegou primeiro. Top. E bora? Estão preparados? Apertem os cintos e bora pra vinheta. Estamos aqui com um convidado mais que especial. Alguém que é flecha na mão do Senhor e se tornou um grande homem de Deus. É com muito carinho e orgulho que eu apresento vocês aqui, direto do Rio de Janeiro, carioca, o nosso pastor João Barreto. Queridos, a paz, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos aqui do podcast. Deus abençoe a sua vida, você também que vai assistir esse vídeo, que esse vídeo venha impactar e que venha alcançar vidas para o nome do Senhor ser glorificado. Sou do Rio de Janeiro, a gente é uma flecha sacada da mão do guerreiro. Eita, glória, o prazer é todo nosso, pastor. É uma grande honra ter o senhor aqui. A gente já tem conversado, a gente enxerga a essência que você carrega, aquilo que você tem como objetivo e propósito para fazer. E diante disso, eu queria te fazer uma das perguntas mais procuradas aqui no nosso podcast, que é sobre quais foram as suas experiências mais marcantes sobrenaturais que você já viveu. Conta para nós. Meu amigo, desde muito novo, né? Eu fui marcado para um propósito desde o ventre da minha mãe. Eu lembro que 13 para 14 anos de idade, eu sou nascido e criado numa comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, Madureira, e uma certa feita eu passando, né, de frente para um espelho. Eita, glória. Isso marcou a minha vida, porque eu passando num corredor em direção à cozinha da casa dos meus pais,
eu parei de frente para um espelho, e dessa feita que eu parei de frente para esse espelho, eu me deparei, eu vi um demônio em formato de pedra. Meu Deus. Eu acredito, eu tenho plena certeza que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que a gente vive, né? E quando eu me deparei com aquilo, eu fiquei desesperado, sabe? Porque foi uma experiência sobrenatural, eu comecei a gritar, minha mãe perguntando o que estava acontecendo, o que eu estava vendo, né? Eu disse, mãe, eu tô vendo algo no espelho, eu tô vendo algo no espelho. A minha mãe disse, mas eu não tô vendo, Eu disse, mãe, eu tô vendo. E eu comecei a gritar a ponto de a minha temperatura febril subiu muito, né? Essa foi uma das que marcou a minha vida e marcou a minha trajetória. E pastor, aqui no nosso podcast tem algo que sempre as pessoas comentam quando vai falar sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, algo relacionado ao espelho. Você acredita que o espelho é um tipo de portal ou de algum tipo de ponto sobre o mundo espiritual? Com certeza, eu tenho plena certeza, o espelho ele possa ser um portal, né? Para que o mundo espiritual venha se apresentar ou se manifestar, porque até também porque eu era muito novo, mas eu era muito rebelde, né? E como Deus tem um propósito na minha vida, né? A fúria do diabo também era muito grande sobre a minha vida, porque a minha família, né? Meus primos, meu irmão que faleceu, a minha parte da família do meu pai toda é do candomblé. Então o diabo também ele vinha com uma fúria muito grande, né? Mas sabendo também que Deus tem um propósito para cumprir sobre a minha vida, e essa experiência de frente para o espelho, ela me deixou muito assustado, porque na verdade eu não acreditava. Eu era um jovem que ia para os cultos, ia para a igreja, ia para o círculo de oração, né? Ia para as consagrações, mas não acreditava. Mas teve um dia que eu tive uma experiência, e essa experiência me deixou muito apavorado. E, pastor, a gente sabe que o mundo espiritual, ele existe, né? Existe. E muitas pessoas, ela, né, deixa de lado e às vezes não se importa tanto. Hoje, para o Senhor, o que você acha que o cristão, ele deve se comportar no mundo espiritual? Porque ele é ativo e ele é real, né? E você pôde proporcionar e ver isso no mundo espiritual, mesmo ainda na sua adolescência, né? Na sua juventude ali. E o que é batalha espiritual? Hoje a gente só consegue vencer as guerras no mundo espiritual orando, jejuando e se separando para Deus. A Bíblia diz que casca de demônio só sai com jejum e oração, né? Então hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, de busca intensas, porque eu sei que o nosso adversário, já diz a Bíblia, que ele brama e ruge como leão, procurando a quem tragar. Ao nosso redor está os anjos do Senhor, e ao nosso derredor está o nosso adversário. Então, para você que vai assistir esse episódio, esse conteúdo, tenha em mente, tá? Que o nosso adversário, ele luta constantemente para ver o nosso fim, para ver a nossa queda, para ver a nossa derrota, e para alguém possa ser algo comum, ou algo banal, algo qualquer. João, como que eu venço essas guerras? É buscando a Deus às madrugadas, se separando, consagrando, né? Porque Jesus está às portas, e quanto mais pessoas o inimigo puder derrubar ou atacar, ele vai atacar. Mas eu amo uma passagem que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Eita glória, ele é fiel, né? Para terminar e para realizar aquilo que ele liberou sobre as nossas vidas. pastor, eu vi o senhor contando uma história de que você estava em casa e parece que você ouvia passos, depois você viu uma cobra. Sim. Conta essa história pra gente, como foi. Eu comecei a trabalhar com culto de libertação toda segunda-feira. Toda segunda-feira, culto de libertação, e eu faço parte dessa equipe de libertação.
E esse dia acabou o culto de libertação, foi uma manifestação do céu. Pessoas foram curadas, pessoas foram salvas, pessoas expeliram câncer. Eita, E glória. quando acabou o culto, a gente se reuniu para a recepção e depois eu fui para minha casa. Nisso que eu fui para minha casa, eu entrei para o quarto, deitei. E nisso que eu fechei os meus olhos para dormir, porque eu tenho medo de ficar em casa grande e sozinho. E quando eu entrei para o quarto, eu fechei os meus olhos, eu vi uma serpente. Eita. Só que essa serpente tinha duas cores, vermelha e preta. Ela descia e vinha se rastejando e entrava por debaixo da porta. Quando ela passava por completo por debaixo da porta, se transformava num ser. E esse ser, ele era muito escuro. Ele agarrou meu pescoço. E nisso que agarrou meu pescoço, eu lembro que eu acordei desesperado, com falta de ar, e ele gritava assim: eu vou te matar. Eu vou acabar com a sua vida. Porque eu entendo que Cristo, ele me resgatou das trevas. Então, com Glória a tudo isso, o adversário da minha alma, da nossa alma, ele é furioso. Eu lembro que eu fiquei desesperado. Até hoje, eu não gosto de ficar em casas grandes, em quartos grandes sozinho, porque até hoje eu escuto passos. Eu disse para os meus irmãos que aqui está, que dentro da minha casa eu escuto passos. Eu vejo a luz do corredor acender sozinho. E eu consigo perceber, né, que a manifestação no mundo espiritual, ela é muito real e ela é muito verdadeira, gente. E dá pra gente entender isso, né? A palavra de Deus, ela sempre trouxe essa alerta para nós, né, pastor? Sobre o mundo espiritual, sobre, né, sobre os ataques do inimigo, sobre as pessoas. Hoje eu quero te perguntar, você acha que a maldição hereditária, ela alcança um cristão que está em Cristo? Eu acredito que muitas pessoas tá vendo esse vídeo, é nascido e criado na igreja, outras pessoas não têm família cristã, e tem pessoas que carregam palavras de maldição sobre a sua vida, sobre a sua descendência ou sobre a sua geração. E eu lembro que a minha família, meus primos, né, todos ali eram envolvidos no tráfico. Meu pai é pastor, minha mãe crente, só que pessoas liberavam palavras de maldição sobre a minha casa, sobre a minha vida. Só que eu uso uma fala dizendo que nós não somos filhos de peixe. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Eita, Glória a Deus. glória. Porque tem gente que olha para nossa família e diz assim: vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe, vai ser frustrado, vai ser quebrado. Então, só que sobre a gente temos uma promessa. A gente carrega algo que Deus liberou sobre a nossa vida. Então eu lembro que ali meus primos morreram, o meu irmão morreu, e uma certa feita alguém olhou para minha mãe e falou assim: o próximo a morrer é o João, que só restou eu. Só que eu decidi a me Você escutou levantar. isso? Você escutou ela falando isso? Escutei. Meu Deus, imagina. E eu me decidi a me levantar. Eu disse: não, eu vou quebrar essa maldição. Eu não vou morrer de tiro. Eu não vou morrer Glória na a Deus. criminalidade. Então, assim, talvez você está carregando algo que não seja seu, mas sim que seja algo que foi lançado nos teus antepassados. Mas eu já quero profetizar que toda palavra de maldição, Glória a Deus. toda palavra de negatividade contra a tua vida seja quebrada pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E se você recebe, digita um amém aí. Vamos aceitar essa profecia nas nossas vidas, que o inimigo não tem poder sobre Verdade. nós. E outra experiência também que eu vi o senhor contar foi que o senhor viu um homem todo de branco no Sim. seu quarto. Como foi isso? Então, eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, morador dessa localidade do Rio de Janeiro, e com 21 anos de idade, eu estava sentado numa esquina
na Baixada Fluminense, Belfor Roxo. E eu já estava longe do Senhor mesmo, por completo. Já entrando em lugares. E nesse dia eu escutei uma voz. E eu pensei que estava ficando perturbado. E eu fui conduzido para um centro de recuperação, lá na Cidade de Deus, na Edgar Werneck. E eu cheguei lá com um propósito. Eu disse que eu sairia dali curado com 4 meses. Pois eu era viciado em cocaína, crack. E os irmãos que ali estavam olhou para mim e falou assim: com 4 meses não tem como você sair daqui. O teu tratamento tem que ser 1 ano. 1 ano você consegue ser curado. Eu disse: não. Com 4 meses eu vou sair daqui. E certa feita eu orando pela madrugada, 3 horas da manhã orando, eu dobrei meu joelho no quarto orando. E quando eu fui me levantar do joelho, eu olhei para a porta, para os umbrais da porta. Eu vi um ser de branco. Eita glória. Aleluia. E eu fui tentar se aproximar. Quando eu fui tentar ver o que eu estava vendo, eu pensei que era vendo miragem. Quando eu fui tentar me aproximar, ele sumiu. Eu entendo ali que era a própria manifestação do céu Eita glória. sobre a minha vida. E eu lembro que ele disse para mim assim: com 4 meses eu vou mudar a tua história. E eu gosto de uma fala de Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz que a glória da última casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Essa experiência marcou minha vida, porque quando eu saí da oração, eu disse para os irmãos, eu disse: eu vi ele. Os irmãos disseram: não é possível. Eu disse: ele veio dentro do quarto. E diz a Bíblia: e tu, porém, quando orares, fecha a porta do teu quarto em secreto, porque o teu Pai se revelará a ti. E isso traz para nós um refrigério muito grande, né? Sim. Porque imagina você lá naquela clínica de recuperação e ali, né, as pessoas dizendo que não tinha como e o próprio Deus falando assim: não tem como, eu posso te transformar, eu posso te curar nesses 4 meses. E pastor, você disse que você é lá do Rio de Janeiro, né? Você acha que o Rio de Janeiro ele tem um peso espiritual sobre aquele estado, sobre as pessoas, que você vê lá que os trabalhos de libertações lá são sempre repetidos, né? Você acha que existe uma influência assim pesada, uma entidade pesada ali sobre o Rio de Janeiro? Eu sou nascido e criado. Rio de Janeiro, nossos trabalhos de libertação, eles são muitos profundos. Há uma atuação maligna, eu tenho isso comigo. Em cada região do estado do Brasil, há potestades que regem, né? Então, assim, no Rio de Janeiro há uma manifestação muito forte no mundo espiritual. Ali, quando a gente entra no trabalho de libertação forte, a gente percebe muita coisa. Eu faço muito culto dentro de comunidade. Então a gente vê potestade que prende jovens na criminalidade. A gente vê potestade que prende meninas na prostituição, jovens, né, numa vida torpes. E quando você vai parar para conversar com essas pessoas, eles não querem estar ali. Semana agora eu estive dentro de uma comunidade pregando. Eu fui conversar com uma jovem, ela disse: eu não quero estar aqui, mas eu não tenho força para sair daqui. Então, ou seja, em cada lugar do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, né, Belo Horizonte, São Paulo, existem demônios que prendem. Territoriais, né? Territoriais, para aprisionar vidas naquele ambiente. Mas Deus nos levantou para que o nome dele venha ser glorificado e venha dar vida para os cativos. Para desfazer, né, pastor? As obras do vil tentador. E pastor, nós conversando, o senhor falou que teve uma passada, né, pelo candomblé, pelo espiritismo. Sim. Como foi? E o que você acha que isso acarretou na sua vida? Quando eu estava na criminalidade, né, eu comecei a conhecer essa religião, né, candomblé. Então, eu ia segunda-feira, ia para assistir, e ali, na consulta, eles disseram para mim não morrer, eu tinha que fazer alguns trabalhos. E ali eu comecei a fazer trabalho, né?
oferecia galinha, né? Oferecia dinheiro. E então, uma certa feita, eles disseram que tinha algo que era para mim fazer, que para mim permanecer vivo. Eu cheguei a poucos passos para fechar o meu corpo, como eles dizem, né? E então eu cheguei a usar guias, uma guia azul, tinha uma guia azul, que era de Exu, e tinha uma vermelha e preta, que era de Zé Pilintra, né? Que era algo que me prendia na criminalidade. E eu lembro que uma vez eu fiz fizeram um trabalho, né? Para um demônio chamado Tranca-Rua. Meu Deus. Fizeram um trabalho, eu dei uma algema. Na verdade, aquilo ali era para prender a minha vida. E você não sabia? E eu não sabia. Você achou que era para outra pessoa? Eu pensei Nossa. que era para outra finalidade, mas na verdade era para prender, para trancar a minha vida. Você vê como que o inimigo, né, pastor? Como o inimigo é. E eu fui mergulhando, eu fui descendo, né? Longe de Jesus, né? Cego. Mas teve um dia que, quando eu cheguei nessa consulta, a entidade que estava na pessoa falou assim: você não é daqui. O homem lá de cima disse que você é dele. Aleluia. Oh, aleluia. Né? Então eu entendo que escolhido não tem direito para escolha, gente. Forte. Escolhido não tem direito para escolha, não tem como a gente voltar atrás, né? E ali Deus foi me lapidando, Deus foi me quebrando, Deus foi me moldando. Eu lembro que quando eu aceitei, eu voltei para Jesus, né? Jesus me aceitou. Eu estava de bermuda, de camiseta, de havaiana. Eu estava justamente com essa guia azul no bolso, né? E eu dei na mão do meu tio é pastor Carlos. Ele arrebentou aquela conta guia. Ele disse para mim: rapaz, quem te guarda não são eles. Quem te guarda é Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu cheguei a um ponto na minha vida, eu disse: como assim? Eu cheguei a tomar 3 tiros. Eu tomei um tiro aqui de raspão, eu tomei um aqui no peito e um no pé. Eu disse: não é possível. Só que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Só que Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Isso traz para nós uma certeza que Cristo está conosco, né, pastor? Verdade. E você acha que nesse contexto que você estava, o Senhor te resgatou ali das garras do inimigo? E quando ele te trouxe você para a obra dele, e aí eu quero que você explica para nós como é que foi essa libertação. Sim. Será os pessoal lá, os demônios, né, te deixou em paz? Como é que foi? Foi uma luta diária que você teve que quebrar? Porque a gente sabe que quando a gente mergulha assim nessas obras de magia negra, de candomblé, a gente sabe que abre brechas, né, pastor? Verdade. Portas. E como é que foi isso aí? Você começou a ter uma visão aberta no mundo espiritual e o Senhor foi te ajudando você a fechar? Sim. Na verdade, a gente entende que pessoas que praticam alguns atos na vida não é normal, né? Então eu entendi que, na verdade, eu não nasci usando drogas. Então, quando Deus me libertou por completo, eu entendi que eu tinha que ser intenso. Forte. Porque se eu abrisse uma brecha, né, eles poderiam voltar talvez 7 vezes piores. Então, quando eu entendi aquilo que me aprisionava, eu entendi a prática de vida que eu levava, eu entendi que eu tinha que manter uma constante busca para que aquilo não voltasse a se repetir sobre a minha vida. Entende? João, como que você venceu isso? Você é super-homem? Não, eu sou super-homem. Só que, quando eu saí do centro de recuperação, uma fala que eu carrego comigo é o Salmo capítulo 1. Oh. Bem-aventurado o varão que não se detém à roda dos escarnecedores e nem se assenta junto com os ímpios. Porque eu entendia que tinha demônios decaídos. E esses demônios, eles são pagos, eles são sustentados para ver o nosso fim, para ver o nosso final. Porque, na verdade, é como diz quando Paulo chegou na cidade, aquela menina dava lucros para os demônios da cidade. Entende? Então,
quando eu estava nas trevas, eu dava lucro para os demônios. Que lucro é esse? Eu cometia assaltos, eu vendia drogas, eu fazia coisas ilícitas que agradava, né, os demônios. Só que quando Cristo me trouxe para a luz, eu entendi que eu tinha que ser totalmente intenso, oração, busca constante, oração pela madrugada, jejum e separação, uma vida de santidade com Deus, que o inimigo fugirá de vós. Pastor, aqui nos bastidores a gente estava conversando, o senhor contou uma experiência muito marcante, né? Que você estava lá na comunidade e vocês viram que estava acontecendo um trabalho, vocês foram até ele. Conta com detalhe essa história para a nossa galera. Tava aí um amigo meu, ele faleceu, Nil, ele faleceu. Esse jovem, inclusive, foi até ele que deixou a pistola, né, 9mm disparar. Ela pegou no meu pé. O que acontece? A gente estava no alto do morro. Isso era de sexta para sábado. A gente estava muito drogado mesmo. E a gente tinha acabado o dinheiro, não tinha mais dinheiro para beber nada. E a gente escutou um barulho de atabaque. Meu Deus. Muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Olhamos um pro outro, todo mundo drogado, extremamente drogado. Olhamos um pro outro e fomos assim, o negócio é lá embaixo. A gente chegou numa casa, né? Tava tendo um trabalho lá. Meu Deus. Né? Vocês teve essa coragem, A meu gente Deus? entramos lá, a gente teve essa coragem. A gente chegamos lá, escondemos as armas, escondemos o rádio, entramos. E no automático viu uma entidade. Meu Deus. Né? E falou que a gente tinha que arriar um trabalho numa localidade chamada Cruzeiro, que era bem no alto da comunidade mesmo, dentro de uma mata. Porque se a gente não arriasse esse trabalho, a gente iríamos morrer. Meu Deus. E a gente, com medo, aí ela deu um charuto pra gente, uma garrafa de cachaça, e falou que a gente tinha que fazer um círculo, cada um dar ter estragado no charuto e acender. E eu lembro que a gente subimos lá em cima, acendemos, e era uma mata fechada mesmo. E quando foi para descer, esse meu amigo conseguiu descer tranquilo. Só que quando eu fui descer, meus irmãos, o mato fechou. Meu Eita. Deus. Os espinhos começaram a agarrar no meu corpo. E eu comecei a gritar. E eu falei, isso não é normal. Isso não é normal. Mas, na verdade, tudo aquilo ali era para nos aprisionar, me aprisionar, né? Mas eu louvo a Jesus. Até hoje, todos os dias eu agradeço a Jesus, porque, na verdade, não era nem para mim estar aqui contando, né, essas histórias verdadeiras, reais. Eu me considero um sobrevivente, porque, na verdade, o diabo ele me usava muito, sabe, nas mãos dele. Eu era muito perverso. Eu lembro que eu não podia ver crente, cara. É mesmo? Eu era crente, me desviei, entrei pro tráfico, não podia ver crente. Mas teve um dia que uns irmãos subiu e falou assim, Deus vai mudar a tua história. Meu Deus. Né? E aconteceu. Glória a Deus. Isso aconteceu, tem acontecido. E a minha mãe ficava desesperada, minha mãe fazia campanha, propósitos, né? Levava água ungida para mim. Minha mãe, meu pai, sempre subiu um morro, pedindo para mim largar aquilo. E eu falava, só vou sair daqui morto, preso. Até um ponto que minha mãe ficou tão desesperada que a minha mãe fez um trabalho. Minha mãe foi num pai de santo e pagou ele. Meu Deus. Pagou ele para fazer um trabalho para eu tomar um susto. Meu Deus. E esse susto que eu tomei foi esse tiro no meu pé. Pegou no meu pé direito, entrou no meu dedão. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou para mim assim, era para você perder os dedos todos do teu pé. Aí a enfermeira olhou para mim e falou assim, mas dá para perceber que Deus tem algo na tua vida. Eita. Oh. Aí eu lembro da fala de José. Até o mal que vocês tentaram fazer para mim se transformou em bênção. E foi meio que um
Parece que a arma travou, né? Conta essa história aí. Na verdade, a gente tinha acabado de sair de uma guerra e a gente estava sentado e meu amigo travou a pistola e falou: João, não sai, não sai, não sai, não sai. Só que uns dias antes os irmãos subiu para evangelizar na comunidade e eu cismei com os irmãos da igreja. Falei: pô, esses irmãos estão estranhos. Não, esses irmãos devem ser polícia, deve ser alguma coisa. E eu comecei a seguir os irmãos. Atrás dos irmãos, falei: esses caras são polícia, esses caras são polícia. E eles perceberam que eu estava seguindo eles. Quando eles desceram, ele parou e disse assim comigo: homem, Deus está fechando a tua sepultura. E tu saberás que Deus te dará um livramento. E estava esse meu amigo, e ele ficou apertando o gatilho. Na terceira tentativa que ele apertou, disparou. Mas, na verdade, quando disparou essa arma de fogo, era para pegar no meu peito. A arma estava apontada para você? Estava para o chão. Mas, na verdade, a mão dele não estava firme. Então, a pistola, o tiro deu um coice, a mão dele levantou. O que era para pegar no meu peito, pegou no meu pé. Ali eu entendi. Meu Deus. Ali eu entendi que já era o agir de Deus. Porque o que era para me matar não matou. O que era para me matar era Deus me trazendo para perto do altar novamente. É porque a gente canta, louvor, dizendo assim: quem tem promessa de Deus não morre. Ixi. Quem tem promessa de Deus morre sim. Morre. E o lugar mais rico do mundo é o cemitério. É. O lugar mais rico do mundo não é o Banco Central. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque no cemitério tem pessoas que têm promessas, têm chamadas, vocação, mas sair do lugar da promessa. É o céu dizendo: eu firo, eu marco, mas perder vocês para o mundo, eu não perco vocês. Foi o que Deus fez comigo. Eu perdi meu irmão, perdi meus amigos, só que é o céu dizendo: eu vou te marcar, eu vou te ferir para ser gerado um propósito sobre a tua vida. E pastor, qual que foi o time que você teve que quando você decidiu, falou assim: cara, eu não posso dizer minha vida é assim? Como é que foi essa experiência que você falou assim: cara, chega, isso aqui agora não dá mais pra mim? Quando foi que a voz do Senhor te chamou e você falou assim: é momento de voltar, é momento de servir o Senhor? Foi quando eu vi meu irmão. Eu vi meu irmão morto, meu único irmão. Meu irmão tomou 3 tiros. 2 nas costas, 1 na cabeça. E ali meu chão caiu, né? Meu Deus. E meu irmão me defendia muito, ele era mais velho do que eu. E ali minha vida foi de mal a pior. Foi de mal a pior, foi declinando. E esse dia eu estava muito drogado mesmo. E eu escutei uma voz. Eu falei: cara, acho que eu estou ficando perturbado. Então, quando eu perdi meu irmão, eu entendi que ali era uma válvula de escape. Era Deus me chamando para perto. Aí eu lembro de Isaías capítulo 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, ele usa a dor para nos aproximar para perto do propósito. Então você que está vendo esse vídeo, já diz um louvor que nem tudo que é mal é para morte. É para fazer você crescer. Então quando eu vi meu irmão morto no chão, com 3 tiros, eu disse: não, cara, eu tenho que dar um rumo na minha vida, eu tenho que dar uma alegria para minha mãe, para o meu pai, porque meus pais sempre foram trabalhador, guerreiro, minha família sempre foi batalhadora. Então ali se hoje eu estou de pé pregando, viajando o Brasil, sendo uma voz profética, sendo uma flecha na mão do valente, foi porque no ano da morte que o meu irmão morreu, Deus me chamou para um propósito. E, pastor, a gente sabe que o crime hoje, ele captura, né, muitos jovens, muitas pessoas, infelizmente. E eu queria te perguntar exatamente isso. O que te levou a entrar para o mundo do crime? O que você acha que
que te pescou para que você possa pudesse estar lá? Na verdade, eu sou jovem, fui muito jovem, criado dentro dessa comunidade, lá em Madureira, no Morro São José. E eu sempre gostei, né? Queria ter roupa de marca, Kenny, roupas caras. E a minha mãe é doméstica, meu pai é funcionário público. Na medida do possível, sempre me deram. Mas, nascido e criado na igreja, né? A gente sempre se atraía com as luzes de Moabe, Meu Deus. né? A gente saiu, eu me atrevi a sair de Belém para tentar mergulhar no mundo de Moabe. Então, assim, eu via amigos meus ter e eu não tinha. Então, assim, o que me atraiu para o mundo do tráfico foi as facilidades. Na verdade, a gente que é nascido e criado em comunidade, para você que é nascido e criado em comunidade, você sabe, tudo é difícil. O poder público não consegue entrar para nos proporcionar. Então, eu tinha ali, eu via, né, aqueles homens no tráfico de droga como herói. Minha mente inocente, eles vinham de um assalto, me dava dinheiro. O primeiro telefone que me deu foi um traficante. Então eu tinha dinheiro, sabe? Eu tinha roupa de marca. Mas na verdade era Deus dizendo, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para o meu altar. E eu nasci também, eu via muita coisa, né? Eu nasci dentro de um lar. Até uma certa feita, meu pai, ele se desviou. Mas hoje, glória a Deus, meu pai, ele é pastor de uma igreja, né? Então a gente fomos crescendo, um mundo um pouco conturbado, agressões, e aí ele me levou, me desencadeou a ir para esse lado do mundo do crime. Uma vez eu até, sabe, revoltado, eu até pedi perdão ao meu pai. Eu disse que ia matar o meu pai. Meu Deus. Eu com 15 anos, eu falei, pai, eu vou te matar. E meu pai, trabalhador, batalhador demais, lutava muito para botar comida na mesa, né? E ali eu quase cheguei a cometer isso com meu pai. Mas glória a Deus, né? Que hoje Deus me preservou, guardou meu pai, e hoje meu pai, ele tem orgulho, né? De me ver um pregador do evangelho. Pastor, tem algo que os jovens, as pessoas que estão iniciando nossa nova caminhada com Cristo, eles têm muita dificuldade em largar as drogas, em se libertar, sabe, do mundo do vício. Como é que foi o seu processo de libertação? Você pode dar algumas ferramentas para as pessoas que estão nos assistindo? Porque às vezes esse processo é difícil, né, É pastor? difícil. Da libertação, de largar as drogas, de largar o mundo e começar a viver uma nova vida. Como é que foi o seu processo ali de libertação? Para saindo do tráfico, saindo de vícios para uma nova vida em Cristo. Primeiramente, apóstolo Paulo disse que a nossa mente é o campo de batalha. Primeiramente, a gente tem que querer a nossa mudança, né? Então, o que me levou a vencer, né, o mundo, largar as drogas, largar o tráfico, foi eu botar na minha cabeça, cara, eu vou mudar de vida. Eu não nasci usando droga. Eu não nasci no tráfico de drogas. João, nos primeiros meses que eu saí da casa de recuperação, hoje, alguns dos meus amigos ainda pertencem, né, ao tráfico de droga. Então eu saí com muita sede. Você viu uma necessidade de ir para casa de recuperação? Que às vezes as pessoas acham que é besteira, né, pastor? Mas você acha que foi benéfico para você? Você indica isso para as pessoas? Na verdade, eu vi ali para mim uma válvula de escape para casa de recuperação, porque eu todos os dias usava. Meu Deus. Todos os dias eu usava. Eu ficava um dia sem usar, mas no outro dia eu estava com aquelas supostos amigos, né? Os amigos que me jogavam para baixo, que me apresentavam. Então eu disse, como que eu vou vencer isso? Eu decidi ir para a casa de recuperação para me aproximar mais de Deus. E a minha mente era fechada. Eu falava assim, centro de recuperação? Ah, não. Que as pessoas têm porque tem um receio, preconceito, né? tem um preconceito. Eu disse, não vou precisar de recuperação, não. Até meu pai falou comigo assim, João, tu não precisa de recuperação. Eu disse, não, pai, eu preciso.
Porque as amizades tem a diferença de amigo para colega. Amigo te leva para perto de Deus. Colega Te afasta. subtrai, te afasta. Então eu entendi que havia uma necessidade de eu precisar de reabilitação para me tratar, né? E ali eu mergulhei, ali aproveitei, ali eu mergulhei, todos os dias eu estava no monte, todo dia oração pela madrugada, jejum, matando a minha carne, porque a nossa carne ela é adâmica, né? Então John Piper disse que jejum é deixar de comer o pão da terra para comer o pão do céu. Chave. João, então como é que eu vou vencer essa guerra? É jejuando. É porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa guerra é contra a principado e potestade. Até hoje eu levo essa vida de oração. Eu costumo dizer, irmão, que ser crente não é mole. A gente caminha na contramão do mundo. Alguém chama a gente de doido, chama a gente de perturbado. Apóstolo Paulo disse que a palavra de cruz para muitos é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. É isso. Então, para você que está vendo esse vídeo, João, eu não consigo me libertar da cachaça, da cerveja, do cigarro, da cocaína. Como que eu vou vencer? Propósito. Jejua. Se aproxima de Deus. Se afaste de algumas amizades. Procure amigos que te impulsionem para perto do altar. Porque só Jesus pode mudar a tua história, assim como ele tem mudado a minha história. Isso é muito válido falar isso, né, pastor? Verdade. Porque os jovens hoje ficam presos nisso. Preso. E às vezes acham que não tem mais saída, né? E aí acaba tentando contra a própria vida. Mas existe uma saída, né? Existe. Cristo é a saída. E tem ferramentas que a própria palavra nos dá para vencer. E você acha que quando você se isolou do mundo, você acha que foi um ponto positivo, foi um primeiro passo, você sair dali do ambiente onde você estava acostumado ali e foi para a clínica? Você acha que esse foi um dos primeiros passos para você? Como se fosse uma caverna de Adulão? Eu uso um ditado que o ambiente que a gente ocupa não define que a gente somos, mas a gente define o ambiente que a gente ocupa. Só que o ambiente que eu ocupava, né, eu percebi que ali eu não conseguia por mim mesmo, sozinho, no ambiente que eu ocupava, eu tinha pessoas que me apresentavam aquilo. Era muito propício. E também não tinha uma maturidade também, né? Não tinha uma maturidade. E era propício. Então eu vi a casa de recuperação como uma caverna de Adulão. Eu vi a casa de recuperação ali como uma casa de refúgio, né? Então eu cheguei, eu costumo dizer, é você que tem que decidir. É você. Se a gente sentar, se fazer de vítima, eu não consigo, não tem como. Se fazer de vítima não vai adiantar. É isso aqui. É botar na mente, eu não quero mais. Eu vou mudar, eu vou romper, eu vou vencer. E foi quando eu cheguei nesse estado, eu falei, cara, eu não quero mais. Eu vou mudar de vida. Eu vou romper. E hoje, glória a Deus. Aonde abundou o pecado, gente. Superabundou. A graça de Deus. Quando eu cheguei na casa de recuperação, eu vi pessoas. E olha o estado que eu cheguei na casa de recuperação. Tendo tudo. Tendo casa, tendo família, tendo roupa lavada, tendo comida feita na hora. A minha cama no centro de recuperação era um extrato de cama. O meu colchão era um tapete. Meu Deus. E eu falei, cara, eu vou permanecer aqui dentro. Porque em mim sempre teve esse desejo de pregar Jesus. De viajar. De anunciar as boas novas. Eu disse, eu vou conseguir. Eu vou lutar. E eu cheguei ali. Eu cheguei no meu último estado. Eu cheguei no meu último estado mesmo. Como disse Jó, o que sobrou para Jó foi um caco de telha, não querendo se comparar ao servo Jó, longe de mim. Mas ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. E muito breve o meu Redentor se porá de pé. E ali Deus cumpriu, sabe, sobre a minha vida. Aí eu falei, caramba. E hoje eu bato no peito e eu levanto a cabeça e eu falo, valeu a pena. Valeu a pena passar na luta. Valeu a pena chorar a dor de uma perda. Porque se eu não perdesse, eu não estaria aqui. E eu carrego uma fala que para subir tem que descer.
Para ganhar tem que perder. E, pastor, a gente falou aí, né, em relação a algumas pessoas que talvez estejam na dependência química ou que estejam em algum tipo de libertação, precisa ser alcançada por Jesus. E eu queria que você falasse para os jovens que estão nos assistindo hoje, os pré-adolescentes que talvez na escola, talvez entre os amigos, na sua convivência diária, estão sendo oferecidos drogas para ele. O que você tem para dizer para esse jovem que ainda não teve contato, mas que foi apresentado para ele? Eu tenho um recado para te dar. Salomão disse que vaidade, tudo é vaidade. E quando eu comecei foi assim, proposta. Dá um traguinho, porque dá fome. Dá um traguinho, porque dá uma onda legal. Só que aquilo ali é algo que vai te... É um submundo. Então, para você que não experimentou ou está recebendo proposta, fuja da aparência do mal. Lembra de Jó? Sincero, íntegro, reto. Ele se desviava da aparência do mal. Ô João, como assim, cara? O que você está querendo dizer? É isso mesmo. Porque é uma porta que não tem saída. Muitos não conseguem sair vivo. Quantos amigos eu enterrei? Eu enterrei o meu melhor amigo. Usando loló, caiu de cima do muro, bateu a cabeça e faleceu. Meu Deus. Quantos amigos eu perdi que morreu de overdose? Então tem pessoas que conseguem sobreviver. E tem pessoas que não conseguem. Quantos pais de família, amigos meus, que perderam dignidade por causa dessa droga chamada crack? Começaram assim, com proposta, dá um traguinho, vai isso. Na verdade, é pessoas que não querem ver o teu bem. Eles querem ver o teu mal. Então, para você que é jovem, para você que é moço, para você que é menina, tem amigos que te aproximam mais para perto do altar. Porque amigo não te oferece coisas ilícitas. Amigo te oferece Cristo, a fonte da vida, a água que sacia a tua sede. E ele, nesse episódio, está dizendo para você, eu tenho um plano para realizar sobre a tua vida e um propósito para cumprir também sobre a tua casa. E aí, pastor, você foi amadurecendo na fé, você foi fortificando em Cristo, né? E aí, né, teve um episódio que você ficou 7 dias no monte. 7 dias. Conta essa experiência para Pão nós e aí. água? Meu jejum. Deus. Eu e mais um amigo meu, eu sou nascido e criado na igreja, então quando eu saí do centro de recuperação, hoje quem abriu meu entendimento mesmo, cara, foi Jesus, para a palavra. E eu sou muito dos montes, eu sou das matas. Marcavam para nós ir junto. Eu sou do Tinguá. Quem é do Rio vai ver, eu sou do Tinguá, sou do Sete Catiçai, sou do Monte do Oreb. E teve um dia que eu vim de uma viagem e eu tinha uma barraca de acampamento. Chamei um amigo meu, falei, mano, vamos pro monte. Fomos lá pro Sete Catiçais, ficamos 7 dias. Pão e água. Sete Catiçais 7 horas, 8 horas subindo. Uou. Né? E ficamos ali no pão e na água. Ali foi uma experiência incrível. Porque ali eu vi brasa acender. Meu Deus. De madrugadas. Lugar de intimidade. Lugar de intimidade. Eu era tão maluco, cara, por Jesus, que eu pegava as brasas acesas, eu começava a mastigar, mano. Entendendo? E eu falei, não, mano, esse negócio aqui é diferente. Isaías, e purifica, Senhor. Eu comecei a mastigar. Então, assim, hoje, eu tô de pé até aqui, hoje, se eu carrego essa essência, é porque foi a mata. Foi o Oreb, foi o azeite. Eu e uma amiga minha, a gente ia pro Monte do Azeite só com o dinheiro da ida. Eita. Teve um episódio que a gente foi pra Mata do Azeite de madrugada, só com o dinheiro da ida. E Deus tomou uma irmã e falou assim, agora desce porque a provisão tá lá embaixo. Uou. Já chegou o cenário do Monte do Azeite, a gente para na rodoviária de Caxias, cachorro-quente do Russo. A gente comprar um cachorro-quente para dividir para 2 pessoas e tá no Monte do Azeite, orando a Deus, pedindo a Deus mistério.
pedindo Deus dom, pedindo Deus cura, pedindo Deus para ser uma nova pessoa, para se libertar, para ter um coração sincero, puro e íntegro. Então, assim, cara, e eu muito monte, então, já recebi amigos meus de Minas Gerais, me ligaram. A gente foi pro monte dos meninos. Ficamos também 10 dias dentro da mata, só no pão e na água. E foi uma experiência muito incrível. A gente viu a aproximação do céu sobre as nossas vidas mesmo. Muito forte. E pastor, aqui no nosso episódio é um tema muito peculiar também. É sobre o jejum, sobre a forma correta de se fazer. Há sempre uma dúvida ou uma forma que teoricamente seria correta. Qual que é a forma que você indica para o pessoal que está nos assistindo que seria a forma mais eficaz de jejuar? Tem pessoas que jejuam, né? Corta aquilo que sacia o teu ego. Eu geralmente sempre faço um propósito com Deus que é de vaidade. Vira e mexe, eu rapo a minha cabeça, né? É um propósito de vaidade. Para muitos é loucura, mas para mim eu entendo que é para matar isso aqui, matar a minha carne. E eu sempre faço um jejum de 7 da manhã, às meio-dia, né? Às vezes só na água, às vezes o dia todo. Porque é só assim, cara, a gente consegue vencer as nossas guerras, as nossas lutas diárias. Porque enquanto Cristo não voltar para nos buscar, a nossa guerra vai ser intensamente. E a arma do crente é essa. A arma do crente na rede social, jogando indireta. A arma do crente é oração, é jejum, é Bíblia, é se separando, é se santificando, né? Buscando mais de Deus. A Bíblia diz: se aproximar de Deus, ele se aproximará de vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, para você que quer sair desse raso, quer mergulhar. Só que tem gente que quer viver algo novo de Deus, mas não está disponível a entregar aquilo que custa para Deus. Abraão viveu uma promessa, só que você falou assim: dá para mim, deixa eu ver onde está o teu coração. Meu Deus. Abraão entendeu. Se eu quero viver algo grande de Deus, eu tenho que entregar aquilo que me custa mais para ele. Lembra de Ana? Ana subiu para o templo e disse: não é meu, é teu. Porque ela entende. Quando eu dou para o altar não deixa faltar na minha vida, nem tampouco na minha casa. Então, para você que quer viver algo da parte de Deus, mergulha, se separa, se santifica. Porque Deus vai entregar coisas grandes para a tua vida. E às vezes é assim, né, pastor? Você falou de Abraão aí, né? Quem sabe, né? Abraão, talvez, depois da bênção, esqueceu de Deus. Esqueceu. Porque tem muita gente que usa que Deus dá a bênção e aí esquece do abençoador, né? Uma coisa que era para ser bênção se torna maldição. E aí quando Deus pede Isaac, eu fico imaginando, né? Abraão. Quanto tempo na espera? Quanto tempo de dedicação? Quando chega, Deus pede filho. Mas é aí que tá a certeza de onde está o nosso coração. E quando você fala assim, que a gente vai para esses momentos, é quando a gente entra num momento de intimidade, é quando Deus tira algo nosso e coloca algo dele. Verdade. E aí que... Por que as coisas sobrenaturais acontecem em montes, no seu quarto? Por quê? Porque ali é um momento quando você está se entregando. Sim. E aí o Senhor, quando você tira o velho, ele coloca o novo. E aí que traz para nós uma visão de que o Senhor, ele é a bênção. Ele é o pão. Né, a palavra de Deus diz que o Senhor multiplica o pão e na outra vez o pessoal vai lá querendo o pão. E o Senhor fala: não, vocês entenderam errado. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês estão querendo um pão carnal, mas amanhã você vai ter sede. Mas aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Verdade. Então, ali você entende que o Senhor está dizendo o quê? A bênção não é que seja ruim, ela é bênção, mas ela não é o centro do evangelho. Eu sou o centro do evangelho. E quando você trouxe isso para sua vida, pastor, você disse que você estava liderando ali, né, um culto de libertação. Cara, conta para nossa experiência, como é que foi
Eu imagino que chegou vários casos lá, Já. né? Várias pessoas sendo libertas. Conta pra nós uma experiência que você teve lá nesses anos que você esteve nessa direção, desse culto de libertação. Eu tenho certeza que foi punk, né? Sim, sim. Já te mexe com libertação e já vi casos ali de pessoas vomitar, cara. Vomitar câncer, caroço. Eu tinha um trabalho de libertação em Belfort chamado A Vara de Arão Floresce. A gente pegou um cajado, a gente consagrou no monte, as pessoas passavam e tocavam a mão no cajado. E ali eu vi muita coisa. Eu vi pessoas ser curadas. Já vi caroço sumir. Eu vi pessoas, sabe, andar. Eu vi uma menina, muito recente agora. A menina estava desenganada pela medicina. E Deus me levou até ela. A gente oramos por ela. E ela foi fazer o outro laudo médico. E quando chegou lá, o médico falou assim: cadê o caroço? Eita. Forte. Alguém perguntou: como que isso aconteceu? Alguém disse, a mãe dela disse: foi a mão de Deus. Aleluia. A mão de Deus. Então, assim, nesse tipo de libertação que a gente trabalha, que até hoje eu estou envolvido nesses negócios, cara, é sobrenatural. Eu vejo pessoas chegando lá impactadas, pessoas que às vezes estão no fundo do poço, porque a promessa de Deus não condiz com a nossa realidade. É isso. Pega isso aí. Deus fala que você vai voar, mas você não tem real para voar. Deus fala que você vai ter casa, mas você não tem real para comprar casa. É porque Deus não está no nosso presente, Deus já está no nosso futuro. Então, o que chega de testemunho no meu telefone, pessoas que entram no culto, da porta para dentro, sabe? Que chega ali desenganado, com laudo médico nas mãos. E pelo poder de Deus, a gente ora. E pessoas, quando volta, fala assim: eu fui curada. Tá aqui, ó, o laudo médico. E a medicina fica perguntando: quem é que fez isso? A gente fala: é o mesmo que fez ontem, que fez hoje e que faz sempre. É isso aí. Jesus Cristo Nazaré. Aleluia. E a gente tava conversando, né? E o senhor falou de uma experiência que teve agora há pouco também. Uma menina que tava com tentativa de suicídio e ela foi alcançada por Jesus. Conta pra gente como foi essa história. Foi agora, esses dias agora bem recente, eu preguei uma palavra sobre a dor não respeita o propósito. Meu Deus. O propósito não respeita a dor. Fala sobre a pós-morte de João Batista. Quando Cristo recebe a notícia que João Batista morre, ele fala assim: me dá o barco, traga um barco e me leva para um lugar deserto. Não é deserto, é para um lugar deserto. Uou. Era Cristo, para não sangrar em cima de ninguém, ele prefere se isolar. Só que quem tem chamada não tem vontade própria. Não se manda mais. Então, quando ele vai para um lugar deserto, quem está no lugar deserto? A multidão. Eita. Ali tem cego, ali tem coxo, ali tem manco, ali tem surdo. A multidão fala assim: eu quero milagre. Eu quero voltar a falar, eu quero enxergar, eu quero andar. E Deus me usou para essa moça. Eu até postei na minha rede social. Ela estava toda cortada. Meu Deus. A depressão tentou tocar essa moça. Ela talhou os braços todo, pedindo a morte. E ela veio chorando pro altar, se derramando aos pés de Jesus e dizendo: aqui, ó, eu tentei se matar, mas não deu certo. Eu disse: não vai dar certo. Porque quem foi gerado para um propósito, não tem como. E ela hoje, graças a Deus, está firme, aceitou Jesus, está caminhando com Jesus, né? E é isso que Jesus faz, né? Aquilo que ninguém consegue fazer, Jesus faz. Aonde a palavra do homem não entra, a palavra de Cristo ela entra como uma flecha dentro da alma, penetra e muda a história da pessoa. Isso é real, né, pastor? Quando a presença de Deus invade, não há coração que resiste, né?
a presença do Senhor. E quando o salmista diz, né, que o Senhor não despreza um coração contrito, e aí quando você abre o seu coração e fala assim, Deus, eu preciso de ti. E aí que o Senhor, ele abre as portas do céu. Sim. E torna a gente parte desse plano tão grande, né, que é o Evangelho de Deus. Eu falo assim porque eu tô na igreja e aí tem um louvor que, não sei porquê, mas ele sabe aquele louvor que traz uma memória para você e você lembra do seu passado, né? É aquele hino da Juliana Souza, né? Não sei o sobrenome dela, aquela que ele fala, me livrou da tormenta. E quando eu escuto aquela música, eu trago pra mim, parece que eu lembro do meu passado, quando lá atrás, quando as pessoas passavam na rua e falavam assim, "Ih, não vai passar dos 16 anos, vai morrer no tráfico de droga, né? E já vi até pessoas da minha família falando assim, o Darwin não tem jeito não, vai acabar sendo assassinado no tráfico mesmo. E aquilo ali traz pra mim uma gratidão, porque aí eu tô lá na igreja, aí eu olho, vejo a minha família, vejo meus 2 filhos, a Esté e o Azaf, minha esposa, a Aira, e aí eu olho assim, cara, como que pode? Alguém que não tinha futuro, alguém que não tinha né, expectativa nenhuma de vida, ou está aqui, né, tá sentado na mesa, tem um lugar de honra, tem uma família abençoada, tudo que o mundo falou que não ia ter, o Senhor trouxe e resgatou. E como não se render em gratidão a um Deus desse? Como não, né, viver uma vida intensa para Cristo? Quando você não tinha... Eu fico imaginando Pedro, né? A palavra de Deus. Sabe, eles vão crucificar Pedro e falar assim, não, você não tá entendendo, cara. Eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Eu era um pescador, eu não tinha futuro. Hoje eu sou um dos 12 tronos do Senhor Jesus. Vou assentar. Terrível. Eu era um pescador, não tinha futuro, não tinha ninguém. Então, ali o Senhor nos traz. E aí eu coloco pra mim, cara, o Senhor é um Deus que restaura, que transforma e nos liberta. E dá além daquilo que nós podemos receber. Isso é a graça. Favor, você não merece, mas ele fez por você. Vamos entrar nos patrocinadores? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Quero começar falando sobre a Implantar Telecom, uma provedora de internet que vem revolucionando toda essa má experiência com a internet. E ela tem o seu campo, né, também na área residencial. Ela vai até a sua casa e te dá uma internet de alta qualidade. E o interessante é que, às vezes, a gente contrata, pastor, uma internet e a gente contrata lá 1000 megas, sei lá, 600 megas, e na hora que a gente vai consultar, não tem isso. Okay. E a Implantar Telecom, ela vem com essa confiabilidade de entregar aquilo que ela promete. Então, se você tem uma má experiência com a internet, não tem outra. Implantar Telecom é a internet para você e para sua casa. Ela também tem a parte corporativa, que ela dá um suporte às empresas, porque o funcionário tá lá, dá o horário dele de ir embora, o que acontece? Bate o cartão e vai embora. E a empresa precisa continuar funcionando. E a Implantar, ela dá esse suporte para a sua empresa continuar funcionando com todos os sistemas, campos de dados, para que continue funcionando e fluindo no mercado de trabalho. E agora ela vem com uma revolução muito grande, que é o Chip in Play. Agora você também consegue ter internet no seu telefone móvel. E tá até aqui o panfleto e a slogan deles é muito interessante. É até assim: liberdade é ter internet aonde quiser. Então agora você pode levar a internet aonde você estiver através do chip da InPlay. Tem vários planos, né? Aqui 5 mega, 12 mega, 30 mega e 45 mega. E eu quero te falar, todos abaixo do valor que você está acostumado. Então ela veio simplesmente para acabar com a má experiência com a internet que a gente já vem sofrendo aí. Então, não tem outra. A internet para você é Implantar Telecom. A internet de quem não pode parar. Vai estar passando aqui todas as informações, Instagram, telefone, consultores 24 horas disponíveis para você tirar a dúvida, para você ser atendido do máximo respeito e de máxima responsabilidade. Internet não tem outra. Implantar Telecom, a internet que não pode parar. E temos também como colaborador aqui deste projeto a Estamparia King.
Alô, você que é líder, pastor, tá ali responsável de fazer uma camisa, acabou os seus problemas. Porque tem isso, né, pastor? Vamos fazer o congresso, quem vai fazer as camisas? Aonde nós vamos fazer? Onde nós vamos encontrar preço justo e qualidade? Aqui tá o lugar certo, eu tenho certeza que a Estamparia King vai te atender em alto padrão, alto nível de qualidade e preço justo. Então vai lá, vou deixar aqui na descrição o contato, o Instagram, para você ir lá e conferir, porque lá tem fotos de eventos que eles fizeram, de camisa que eles fizeram, para você ver a qualidade, para você testar lá e aprovar o conteúdo que eles postam lá, para você ver que é de verdade. Então procura lá, eu tenho certeza, acabou seus problemas. Vai lá e a Estamparia tá com uma promoção de que você que levou o pedido lá para fazer as camisas, a sua sai de graça. É pra você, pastor. Eita glória. Você leva o Isso é de pedido, Deus, hein? a sua você não paga, a sua sai de graça. Então, você que é líder, você que é pastor, quer fazer a camisa e ainda ter a sua de graça, vai lá. Eu tenho certeza que a Estamparia vai te atender com muito carinho e com muita atenção. E a Estamparia King também está com uma parceria com a loja Propósito. E o que é a loja Propósito? É trazendo proposta em forma de roupa. E o que é isso? Tem roupas lá tops com mensagem evangelística, que você, além de andar alinhado, pastor, você sai com uma blusa evangelística, que tem um versículo aqui na frente e atrás uma estampa que fala o que o versículo está dizendo. É muito lindo as camisas. É muito... né? Saiu uma nova estampa lá da ovelha, não sei se vocês viram, né? Que a ovelhinha tá segurando a plaquinha com a número 100 e em cima escrito encontrada, que é a passagem de Lucas 15:3, né? Da ovelha perdida. E aí, cara, antes de anunciar, só postando ali, né? Fazendo ela, já vendeu 15. Então, vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. E além de andar alinhado e ir pros cultos, você vai poder levar uma mensagem de Deus. Com propósito. E detalhe, né, Darby? Através da loja Propósito, através da Estamparia King, também você consegue as camisas do GJCast. Então dá para você fazer seu pedido lá também. E a Estamparia King, que faz todas as nossas camisas, essas camisas lindas que você vê aí do podcast, todas produzidas lá na Estamparia King e também pode ser vendida na loja Propósito. Então, se você quiser vestir a camisa do projeto GJCast, você consegue uma camisa lá. Então, não perca tempo, já pegue a sua e ande junto com a gente. Leve a palavra de Deus através de um propósito que o Senhor colocou na sua vida através da camisa. Isso aí. Quero falar agora também sobre uma parceria que a gente tem com uma casa de temporada. Cara, dá o mês das férias e a pergunta do trabalhador é: para onde eu vou desfrutar as minhas férias? O trabalhador trabalha 11 meses pensando nas férias, isso é normal. Então, chega o momento, aonde eu vou? E nós temos uma parceria, pastor, com uma casa de temporada lá no Rio de Janeiro. Eita glória, é mistério, hein? Mistério. E é lá em Rio das Ostras, na região dos lagos ali, casa de temporada Rage. Então, vai passar o telefone aqui, você pode pegar mais informações com ele. Rio de Janeiro é um presente de Deus, né? Paraíso. A paisagem que tem lá. E o interessante é que ela é num lugar estratégico. Ela fica ali em Rio das Ostras, você consegue ir Arraial do Cabo, Cabo Frio, você consegue ir Búzios, Macaé, toda a região ali, ela fica bem no centro, você consegue visitar todos esses lugares. E eu nem vou falar, vou deixar o contemporâneo falar aqui, ó. Como que é o Rio? Gente, vale a pena ir pro Rio. Ainda mais Arraial do Cabo, Cara, Rio das Ostras, Pontal da Atalaia, fala aí. Pontal da Atalaia. Tem uma praia ali que a areia não queima o pé. Eita, Meu essa é do céu. Então isso ali é México. Vai pro Rio de Janeiro. E eu falo aqui com o pessoal, você vai nas praias que nem a gente foi em Arraial do Cabo, cara, você olha assim e fala, isso aqui é no Brasil. Parece que você tá lá no Caribe, aquela areia branquinha, água cristalina, você vê até o seu pé, você fala assim, meu Deus, olha pra você ver, aqui no Brasil você tá perdendo. Então, vai estar passando as informações, dá para levar sua galera, dá para levar sua família, comporta de forma tranquila as pessoas lá para
tá hospedando. E você que mora lá na região, ele também aluga para eventos, festas. Então vai para lá, será sobrenatural. Fala que você viu no GJCast e você vai ter aquele descontão. Então, você também, pastor, quiser ir para lá, chame lá Alberto Raj e aproveita o que Deus preparou para você. E também você que quer fazer parte desse projeto, quer abençoar. Muita gente me procura e fala assim, como é que eu posso abençoar esse projeto? Então a gente separamos aqui uma aba aqui no YouTube mesmo, para que você possa abençoar esse projeto, que é se tornando um membro desse canal. Então você que quer colaborar de alguma forma, né, nós colocamos lá um valor simbólico para que todos possam participar, né? Nós temos aqui mais de 60 mil inscritos, né, aqui no canal. Então, né, para que vocês, a gente tem classe social de todos aqui, pastor, pessoas de classe social alta e pessoas de classe social baixa, né, e aí nós entendemos qual valor nós vamos colocar. Nós podíamos colocar 500, 200, só que será que ia abençoar o povo? E aí nós entendemos e colocamos apenas R$ 4,99. Então, para todos poderem abençoar, todos fazer parte desse projeto. E você sabe, quando você abençoa a obra de Deus, irmão, é a lei da semeadura. Você vai ser abençoado. Quando você investe na obra de Deus, você vai ser abençoado. Então abençoe essa obra, nos abençoe aqui, porque nós estamos com projetos fantásticos de ampliar, né, aqui para poder trazer mais conteúdo para você e para que você possa ser mais edificado. E você também que quer colaborar, quer enviar uma oferta, que está sendo abençoado por esse projeto, né, nós deixamos aqui também o Pix, tem o contato aqui para você entrar em contato e você pode abençoar esse projeto. Eu tenho certeza que essa semente vai gerar na sua vida 30, 60 e até 100 por uma, porque o reino de Deus, o céu, não fica devendo nada para ninguém. E detalhe também, né? Talvez você quer abençoar o projeto e você não tem condições. Cara, ore por nós. Ore por esse projeto. Apresente o Senhor. E também você vai estar abençoando da mesma forma. É lógico que o Senhor tem várias formas de abençoar. E você pode abençoar da forma que você conseguir. E eu quero falar com você, que eu tenho certeza, pastor, o Espírito Santo falou a alguém aí no seu coração, que é para você enviar esse vídeo para que ele possa também ser edificado. Então, seja um canal de Deus. Curte, compartilha, aciona o sininho e manda esse conteúdo para o máximo de pessoas no grupo do seu WhatsApp, da família. Será que tem alguém na sua família que precisa ouvir esse testemunho? Será que tem alguém lá no grupo da sua igreja que precisa ouvir esse testemunho? Então mande, e eu tenho certeza que você será um instrumento, uma ferramenta do céu para a vida dessa pessoa. E abençoando, né, as pessoas através desse conteúdo que várias pessoas nós recebemos no direct, de pessoas que foram transformadas, curadas, pessoas que suicidaram, não suicidou mais, e isso para nós não mantém. Eu falo lá no culto de missão, né, que existe 3 pessoas, né, 3 missionários. Né? O Spurgeon disse, né, todo cristão é missionário, aquele que não é missionário é um impostor. Então todos nós temos uma missão, e tem 3 formas de você contribuir para o reino de Deus. A primeira é com os pés, é hino, né? É as pessoas que vêm aqui como o pastor João, que entrega, que traz um testemunho e edifica a sua vida. Existe a pessoa que serve com os joelhos, que é o orando, né? Que abençoa a obra através de oração, colunas que mantém isso aqui, né, ainda de pé, e com o bolso, abençoando, financiando a obra para que ela possa chegar mais. Então, essas 3 formas, escolha uma e seja abençoado através desse conteúdo aqui. E GJCast, hein? O podcast do cristão. E eu quero lembrar você de deixar seu comentário, o que você tá achando dessa conversa. Deixa aí o que mais te marcou até aqui. E não deixe de deixar o seu nome e a sua cidade, de onde você tá falando. E voltando aqui pra conversa, pastor, a gente tava conversando aqui no off, e você contou de uma experiência que você foi pra mata e aconteceu algo sobrenatural lá, parece que as árvores caíram. Conta pra gente como é que foi essa história. Quando eu fui... esse dia que eu fui para o Sete Catiçais, uma pastora, num culto que eu preguei na Barreira do Vasco para a comunidade, Deus tomou ela em visão, falou comigo assim, meu filho, tem algo na tua vida que está preso e que está amarrado. Eita! E na verdade era o trabalho que eu tinha feito, né? Para esse demônio, para essa entidade. E ela disse assim, esse trabalho só vai ser quebrado dentro da Mata Virgem. Meu Deus. E eu subi para o Sete Catiçais e eu lembro como fosse hoje
à madrugada, 3 horas da manhã. Eu comecei a orar, comecei a clamar, pedindo para que Deus quebrasse essa maldição Meu Deus. sobre a minha vida, sobre esse trabalho que eu tinha arriado. E quando eu comecei a clamar, quando eu fiquei em silêncio, eu vi um tronco Meu Deus. da árvore. O tronco da árvore quebrou. Foi um barulho imenso. Um barulho muito terrível dentro da mata. Eu fiquei desesperado. Ali Deus falou comigo assim, fica tu ligado. O ambiente é espiritual, mas também o ambiente é de guerra. Né? Meu Deus. E então ali, depois que eu desci para ali, Deus, ele destravou a minha vida. Sabe, ele destravou a minha vida porque ali, aquela madrugada foi uma batalha muito intensa. Pensa, uma madrugada que eu não conseguia dormir, uma madrugada que eu tinha que ficar em busca, incessante oração, o corpo já desfalecendo, já estava já dias ali, só nesse propósito de pão e da água, acordava às 5 da manhã, para tomar um banho na fonte de água que tem dentro do monte, né? Mas ali eu entendi que era o mundo espiritual se manifestando, né? Sobre a minha vida, Da glória. né? E Deus desfazendo a horte do vil tentador. Porque, como eu costumo dizer, gente, é sobrenatural. É sobrenatural, sabe? O agir de Deus. O agir de Deus para desfazer aquilo que o inimigo da nossa alma, ele ganha, né? Para tentar ver o nosso final. Que eu até comentei com o Rony, eu comentei com os amigos, chegou um tempo na minha vida, um episódio na minha vida, que nem dinheiro para cortar cabelo eu tinha. Não. Nem dinheiro para comprar mistura para minha casa eu tinha. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Ele veio para colocar a gente na miséria mesmo. Só que eu amo Jesus. Jesus ele veio para dar vida com abundância, né? E ali quando eu fui para dentro dessa mata lá dos Sete Catiçais, os crentes aí dos mistérios da madrugada sabem do Monte dos Sete Catiçais. Eita glória. É o Monte dos Mistérios, é o Monte do Desmanche, é o monte da onde Deus quebra as cadeias, quebra as correntes. E eu, muito novo, sempre ouvi falar desses montes. Falei, mano, eu tenho que ir nesses montes. Eu tenho que ir nesses montes. E ali foi onde Deus me liberou a vitória. Ali foi onde Deus entrou com a libertação por completo, quebrou as cadeias na minha vida. E hoje o cristão tem deixado muito de lado, né, pastor? O monte. Hoje em dia, difícil, você vai no monte, difícil você ver as pessoas, né? Uma igreja se mobilizando aí no monte a orar, né? Tem se perdido essa essência, né? A nossa pastora Penha, ela fala muito isso, né? A gente tinha uma igreja lá no Rio de Janeiro, né? Ali na cidade de Japeri, eu acho que é Japeri. E aí ela conta para, né? Ela conta para nós que lá os montes, igual você disse, né? Monte de 7 horas para subir. E aí ela foi subir no monte, acho que era de 4 horas de caminhada, se não me falha a memória. E aí ela subindo. Acho que é Poço de Jacó, se não me falha a memória. Aí quando ela subindo nesse monte, e ela tem 70 anos. Né, mas pensa numa mulher. Pensa numa negona forte. Você olha pra ela, você não fala que ela tem 70 nunca. E aí, todo culto de jovem ela tá, todo culto ela tá, oração ela tá. E os jovens reclamando, né? Que farra muito. Nunca foi E internada. aí, Arão, ela recebeu uma bênção lá nesse monte, lá no Rio de Janeiro, subindo, e ela cansada, as pernas dela doendo. E aí ela encontrou um profeta, né, na metade do monte ali, e disse assim, hoje o Senhor renova as suas pernas, nunca mais você vai ter dor para fazer a obra do Senhor. Irmão, hoje a pastora, ela tá em tudo, ela mora num bairro vizinho, ela vai no bairro vizinho a pé para nossa igreja, e você vê ali que o Senhor, através do monte, renovou a aliança e entregou uma bênção para ela, que hoje, até hoje, ela desfruta dessa bênção que o Senhor derramou sobre ela. Eu falei, que bênção. E você teve uma experiência lá na Bahia, Vaso? Na Bahia. Você ouviu um anjo? Conta pra nós isso aí. Rapaz, o povo da Bahia, o povo baiano, povo crente. Um abraço pra Bahia, um abraço pro povo baiano. Pensa num povo crente. Eu fui pregar num congresso chamado Fogo e Glória. Eita glória. 3 dias de congresso. Sexta, sábado, domingo. E eu fui os 3 dias. Eu pregava um domingo no encerramento, eu fui na sexta, eu fui no sábado, e no domingo quem pregava era eu. E no domingo foi o dia todo, começou de 7 da manhã para terminar às 11 horas da noite. E a igreja estava lotada. E eu
apreensivo, né? Coração acelerado. Eu falei, caramba, como vai ser? E Deus já tinha me dado uma mensagem. E eu comecei a pregar. Comecei a liberar uma mensagem. E Deus falou comigo assim, olha para trás, João. E quando eu olhei para trás, para olhar para os irmãos que estavam no púlpito da minha retaguarda, eu vi um monte de moedas douradas caindo atrás de mim. Eu disse, poxa, cara, o que está acontecendo? E voltei. E virei para frente, comecei a continuar pregando. Deus falou comigo novamente, falou assim, olha para trás, agora olha para o alto. E tem um púlpito, em cima do púlpito tem um banner. E nesse banner tem uma arca da aliança. Meu Deus. Uma arca da aliança. Quando ele falou como assim, olha para trás, olha para o alto. Quando eu olhei para o alto, eu vi um ser. Ele tinha uma asa. Eita. E ele estava em... Aleluia, meu corpo arrepia, gente. Aleluia. É glória. forte. Na verdade, fala, tem mistério aqui. Fala. Eita, agora Fica à fala. vontade. Edifica a vida. E o corpo dele, as asas dele abertas. Eita. Ele falou comigo assim, avisa para minha igreja que eu cheguei e eu vou tomar os vasos. E no automático ele me tomou e falou assim, avisa que o querubim chegou. Eita. Meu Deus. Quando eu disse assim, o querubim acabou de chegar. Meu irmão, pensa no avalanche de glória. Era pessoas sendo tomadas, criança sendo batizada, gente sendo arrebatada, Eita. pessoas caindo. Eu vi um homem, isso era um homem carregado, meu irmão. Caiu um demoniado na porta da igreja. Assim, cara, muita experiência, Bahia. Muita experiência, porque antes de eu ir pro culto, eu estava no quarto do hotel e uma lacraia gigantesca, ela quase veio em cima de mim, porque o ambiente da Bahia, o espiritual é muito grande, é muito pesado, é muito sério. Pisou na Bahia, tem que pisar ligado. Não só na Bahia, em tudo quanto é lugar. Eu costumo dizer que eu não vou para viagem, eu vou para uma missão. É isso aí. As pessoas acham que vida de itinerante, vida de missionário é usufruir. Não, é missão, é guerra, é contra-ataque. Então, quando eu pisei lá, eu já sabia que eu estava indo para algo sobrenatural. Então, ali na Bahia, ali marcou minha vida, porque a entrega na Bahia é constante. Na Bahia, ou tu é crente, ou tu não é crente. Tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então, também... E eu carrego isso comigo, porque porque eu estou intenso, João? Porque no Rio de Janeiro, a gente busca a Deus pela necessidade, cara. Meu Deus. Que isso? Eu cheguei um tempo na minha vida que eu contei isso para você, que eu estava sem nada dentro de casa. Sem nada dentro de casa. E eu fui pro culto de libertação, cara. Dirigindo um culto de libertação, parou um carro na porta da igreja, eu lembro como fosse hoje. Desceu um casal desceu, entrou, sentou no primeiro banco. E quando acabou o culto, falou assim, você é o João? Eu falei assim, senhor, sou. Falaram assim, Deus mandou eu vir aqui. E mandou eu vir te abençoar. Meu Deus. Falei, que isso? Quando abri a mala do carro, era cesta básica. Eita. Era mistura, era leite. O que tu imaginar tinha dentro do automóvel do carro. Então, assim, cara, aí tem a necessidade. Por que eu vou pro monte? Tem coisas que eu tô vivendo hoje na minha vida, foi um monte. Oh. Tem um monte de casa de Jacó. Minha primeira viagem, esse dia me perguntaram, por que você vai no monte? Tem um monte que eu amo, é o Monte do Azeite. Eita, glória. Primeira vez que eu viajei para fora do Rio de Janeiro, eu saí da favela, foi no Monte do Azeite. Ali Deus tomou um profeta e falou assim, você vai viajar. Você vai andar dentro de um avião. Só que eu olhei para minha realidade e eu falei, como que eu vou andar de avião? Como que eu vou voar? Eu só tenho a 5ª série, gente. Eu repeti diversas vezes. Eu só tenho a 5ª série. Ele falou comigo assim, você vai entrar dentro de um avião. E então, assim, não tem como. Eu sou louco por Deus, eu sou apaixonado por Deus. Eu sou louco por almas. Eu tenho um projeto chamado Eu Sou a Bíblia que o Mundo Lê. Eu e a minha esposa temos um projeto chamado Eu Sou a Bíblia que o Mundo Lê. Esse projeto a gente vai para as ruas. O pouco que a gente tem, eu vendo biscoito amanteigado nas agendas, a gente vai para a rua. A gente prega para os moradores de ruas. A gente leva comida para eles. A gente leva janta. O Natal da minha esposa é na rua. Os moradores de rua. Eita, glória. Entende? Você tem um projeto também chamado Resgate, não é? É isso daí. Ah, é o mesmo? Eu fiz aqui... Eu fiz aqui em Belo Horizonte, mês retrasado.
eu não cobro para pregar, né? Então, assim, eu vivo disso mesmo, minha vida, eu vivo disso, sou do altar. Então, minha válvula de escape eu vendo biscoito amanteigado. E eu tive aqui em Betim, eu vi que de dia aqui era muito sol e à noite muito fria. E eu tô na casa de um casal chamado Niele e do Jonathan. Já manda um abraço pra eles aí. Niele, Joaninha, Deus abençoe, Tairene, Lucas, o povo da Pedra Giva, Deus abençoe. Eu falei, vamos pra rua, em cima da hora, no estalo. E eu comecei a movimentar a rede social, vamos pra rua. A gente fez 2 panelas de sopa. Aí fomos pro centro de Betim, fomos nas praças, fomos nas beiras da rodovia e levamos sopa, levamos comida, levamos palavra de Jesus. Esse projeto chamado Eu Sou a Bíblia que o Mundo Lê, né? Se você ver minha rede social aí, assim, eu e a minha esposa, a gente não tem carro, a gente ia a pé, então a gente chama o Uber, a gente vai pro centro da cidade de Angra dos Reis. Natal, a gente teve um Natal que marcou minha vida, cara. O Natal marcou minha vida, porque a gente estava no centro da cidade levando comida para um moço, e ele veio correndo, falou comigo assim, poxa, eu quero voltar para minha casa. Eita. Só que eu não tenho dinheiro para voltar. E ele já estava há anos na rua. Ele lembrou o telefone da mãe dele. E eu disquei. Quando eu liguei para a mãe dele esperava uma notícia de morte. Eu disse, mas a notícia não é de morte. Eita, glória. A notícia é de vitória. E ali eu pude ser uma ponte, sabe? Para aquele moço voltar para a casa dele. E hoje ele está vivendo com a família dele. Uma senhora também, que estava sem nada dentro de casa, Natal também. A gente se reuniu e levamos ele para ela uma cesta. Fui no mercado, comprei aqueles kits de Natal para ela. Porque eu entendo que igreja não é só dentro de 4 paredes. Ser igreja é abraçar os necessitados. Porque falar de amor é fácil, mas eu quero ver viver na pele o amor. Né? Falar de compaixão é mole, mas eu quero ver ter compaixão do próximo. Então, isso aqui confronta a gente que é crente. Eu costumo dizer que a gente prega muito sobre amor, mas a gente não vive amor. A gente passa pelo morador de rua, a gente nem libera uma palavra profética pro morador de rua. A gente passa por um cara que tá na boca de fumo, na biqueira, seja onde for, a gente fala que ali tem que morrer. Só que Cristo, ele era diferente. Ele sentava com o publicano, com o pecador, com o fariseu, com a prostituta e liberava a palavra para mudar a história daquele povo. Então eu falei com Deus, já que o Senhor me chamou, eu quero ser diferente. Eu quero fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Então, assim, hoje eu entro em muito lugar, mano. Hoje eu entro em comunidades. Hoje eu costumo dizer que eu não sou pregador, irmão. Eu falo que eu carrego uma mensagem. Eita, agora. Sou um mensageiro, eu sou só um João. Eu sou uma voz, sabe? Que clama no deserto. Eu sou um jovem que Deus me tirou mesmo da criminalidade para anunciar Jesus. Como você diz lá no seu Instagram, né? O menino de favela que virou profeta. O menino da favela. O menino da favela virou profeta. Eu amo estar na favela. Eu amo entrar naquele lugar. Porque muita gente não quer entrar, né, irmão? Na verdade, convenhamos, o holofote da galera hoje é os congressos, né, irmão? Se você perguntar hoje para um jovem pregador, qual é o teu sonho? Gideão. Nada contra. Qual é o teu sonho? Os congressos. Bom samaritano. Bom samaritano. Só que hoje eu fico muito alegre, cara, quando eu tô na favela, quando eu tô no Complexo Alemão, quando eu tô na Pedreira, quando eu tô na Cracolândia. É porque ali eu lembro a minha realidade. Ali eu lembro de onde eu vim, de onde eu saía. Dali eu lembro. Caramba, Deus me tirou dali. E eu não posso voltar para ali. Deus me tirou dali para ajudar eles que estão ali. Entende? Então, assim, eu sou um jovem missionário, cara, que amo Jesus. Eu amo as almas. Sabe? Eu quero despertar esse desejo no teu coração. Glória a Deus. Para que você se levante. Porque o céu está gritando Maranata, 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 Maranata. E a gente briga muito por holofote, gente. A gente briga por microfone, briga por tudo. Só que a gente não briga pelas almas. Tem muita gente se perdendo por aí afora. A gente tá no nosso conforto.
É só pra gente, é só pra mim, eu quero só pra mim, eu quero a cura pra mim, eu quero providência pra mim, eu quero porta pra mim, eu quero o melhor pra mim. E quem tá perdido nas trevas? E sabe, pastor, esses últimos tempos, eu tenho escutado a voz do Senhor. E a voz do Senhor diz assim: os campos já estão brancos. Aonde estão os trabalhadores? Ou seja, o mundo está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. E às vezes a gente está. Né, ele fala assim, né? Dos filhos, não do profeta, não do evangelista, não do pastor, não do mestre, não. Dos filhos de Deus, daqueles que vão se levantar, que vão, né? Eu falo assim, mano, Deus está se movimentando de uma forma diferente. Tem uma palavra do pastor Ricardo que eu acho muito top. Ele diz assim: Deus está quebrando o cedro, a ponta do cedro e está plantando de novo. E a gente está entendendo que o Senhor está dizendo assim: ei, já que os experientes não estão escutando, o Senhor está entregando revelação Aos para aqueles que meninos. estão sedentos, para aqueles que estão com o coração na obra, que querem ouvir a voz de Deus. E o Senhor brada que cadê os trabalhadores? Porque hoje, irmãos, vou falar com você, viu? As pessoas querem congressos, querem bênçãos, querem revelações, mas elas não querem ser gratas ao Senhor e entregar. É o que Jesus fala, né? 10 leprosos. Uai, mas onde estão os 9? Não eram 10? Voltou só um. Só um. Para agradecer, voltou só um para estender a graça através da vida, né, de alguém. Então, eu escuto essa voz do Senhor e ele diz: os campos já estão brancos, as pessoas estão sedentas, vaso. Então, E o Senhor quer levar longe, né? Tem um versículo que me chama muita atenção, que fala assim: se você se cansa com quem anda a pé, como correrão com cavalos? É. Então Deus quer te levar muito mais longe, mas depende de nós aceitar esse sim do Senhor, aceitar esse chamado do Senhor. E eu queria te fazer uma pergunta em cima disso: como que você consegue conciliar itinerância, família, igreja local? Como é que você faz esse equilíbrio aí? É difícil, né, pastor? hoje, graças a Deus, difícil. Hoje, graças a Deus, sou casado, né? Mando um abraço pra minha esposa, Graziele. Eu te amo. Eita, glória. Eita. A minha esposa, ela entende e também ela vivencia esse chamado junto comigo, sabe? Ela me acompanha, né? E nas viagens, tem lugar que dá para ela ir, tem lugar que não dá para ela ir, porque nem toda igreja consegue pagar Sim. duas despesas, né? Assim, é uma correria. É uma correria porque hoje Deus me marcou para viver isso, né? Então eu não trabalho para o homem, eu vivo do altar, na dependência do céu mesmo. Então assim, tem meses que eu tô fora de casa, aí tem dias que eu fico dentro de casa, né? Dando atenção para a família. Tem dias que eu tô na igreja, tem dias que eu não consigo nem ir no culto, por causa dessa correria de itinerância. Tem dia que meus amigos falam assim: cara, a gente pensa que você tá num lugar, você já tá em outra. A gente pensa que você tá no Rio, você tá em Brasília, você pensa que tá onde, isso aqui. Eu falo: cara, eu sou como um vento, eu tô na mão dele. Ele sopra, onde ele sopra eu tô indo. Entendeu? Mas é algo que é prazeroso, mano. É. Eu não me sinto cansado. E eu não me sinto fadigado. É algo que eu amo, Não é um fardo, né? sabe? Não é um fardo. Tipo assim, eu amo. E tipo assim, eu continuo a falar: eu não faço pelo dinheiro. Eu faço porque eu amo pregar Jesus. Você tem noção? Eu não tenho formação, irmão. Poxa, eu recebi hoje que eu carrego, foi dentro do monte. Hoje que eu carrego, eu ganhei do saudoso pastor Cleito, lá do Chapadão, pô. Deus tomou, ele falou comigo assim: eu vou te levar no nível, eu vou abrir o teu entendimento e tu vai pregar Jesus. Então assim, é algo que eu sempre almejei, sabe? É algo que eu sempre me espelhei no pastor Marcos Pereira, do Éden, lá da Dude. Eu via o pastor, subia ao morro, evangelizava, parava baile, sabe? Tem pessoas que julgam o pastor Marcos Pereira, sabe? Mas eu lembro Você trabalha na penitenciária, do né? trabalho que ele faz nos presídios. Meu Deus. Então eu lembro do bem que o pastor Marcos Pereira, sabe? Ele sempre fez na comunidade. Então assim, hoje a minha vida é viver Cristo, morrer é lucro, né? E viver é Cristo. Então assim, eu não tenho tempo para perder. Eu tenho tempo só para pregar Jesus, falar do amor dele, ganhar almas,
É porque eu carrego uma mensagem, essa é a verdade, cara. E eu amo isso, cara. Não tem como, eu não me vejo longe do altar. Eu até com o Covid, mano. Eu tava no altar pregando, os caras ficou doido, mano, vai descansar. Eu falei, não, mano, se for morrer, eu vou ter que morrer aqui em cima. Uau. E é isso aí. A voz do Senhor nos chamou e quando ela chama, né? Verdade. Nosso coração, ele fica ardendo em poder fazer a vontade de Deus. E pastor, eu quero, né, que você deixe aí para nós uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor tem falado com você nesses últimos dias? Qual é a palavra que tem cortado no seu coração aí, né? Que o Senhor tem se movimentado falando com você nesses últimos dias ou nesses últimos meses, né? Uma palavra do Senhor aí que vem ferir no seu coração. Esse texto que eu deixei recentemente, de Isaías capítulo 6, né? No ano da morte do rei Uzias, ano 740. Não, Porque tem anos que marcam a nossa vida, né? com certeza. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo e talvez estão vivendo um ano que não seja propício. Tem anos que é ano de glória, ano de exaltação, ano de lágrimas. E tem anos que, se fosse possível, preciso, a gente esqueceria. Só que no ano da morte de Uzias, ele viu o Senhor sentado. Só que Isaías, ele via problema em todo mundo. É. O povo não presta, Desculpa, né? povo rebelde, povo hipócrita. Do 1 ao 5, era o povo que não prestava. Só que no ano que morreu Uzias, ele falou, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos, o serafim voava sobre cima deles. E veio com uma tenaz, tocou nos meus lábios e disse, ai de mim. A expressão ai é dor. É dizendo, nem eu mereço, Eita, glória. mas a graça me alcançou. Então, entende? Nós não merecemos, mas a graça dele tem nos alcançado. Ele disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. Aí veio a segunda pergunta, a quem Yes. eu enviarei? Porque às vezes a desculpa do profeta é essa, né, Vasco? A desculpa é essa aí, mas Senhor, eu sou pequeno, Senhor, como que eu vou falar? Aí Deus fala assim, se o seu problema é o pecado, eu te purifico. Toma aqui a brasa. Toma. Se a sua desculpa, eu falo assim com os meninos, cara, se você é bom em dar desculpa, desculpa, cara. Você não é bom em mais nada. Se você é bom de dar uma desculpa pra não fazer, então você não é bom em mais nada. Então Deus tá falando assim, qual que é a sua desculpa, Isaías? Se for o pecado, eu te purifico. Porque a brasa tá aqui no altar. Aí ele fala, eis-me aqui, Senhor. Esquece. Envia-me. E ele fala assim, depois de ser purificado, de entender que o Senhor escolhe esses mesmos, os pequenos, os improváveis. Eu costumo dizer que Jesus, ele pega gente pequena para realizar grandes propósitos. Meu Deus, É isso. sabe? Me prova. Ele entrou em Gadara. Uou. O homem tá cheio de demônios. Ele pega um cara pequeno para realizar grande propósito. Quem é aquele cara? Ele ganha 10 cidades, Decápolis para Cristo. Outro, ele vai se isolar, a multidão ali tá apertando, só homem, 5.000, fora criança, mulher. Um discípulo olhou e falou assim, manda eles embora. Meu Deus. E André? Aqui tá um rapaz. Aqui está um menino. Qual o nome dele? Ninguém A gente não sabe. Quem é o pai dele? A gente não sabe. Quem é a mãe? Não sabe. Quantos seguidores tem? Não sabemos. Meu Deus. Mas a gente sabe que ele carrega. O que ele carrega? O que ele carrega sacia a fome de uma galera. Então lá vai para você. O que você carrega sacia a fome de... Eu vou liberar outra. Micaías. Uou. Quem é Micaías? Come pão, bebe água. Mas o que ele carrega? A palavra da verdade. Ele disse, perco tudo, mas o que eu não posso perder é a intimidade com o dono da minha chamada. Então é o céu dizendo, eu sou especialista em pegar gente pequena para realizar grande... Olha eu aqui. Olha você aqui. Olha nós aqui. Olha você aqui. Olha você aí. Olha você que está vendo esse vídeo agora. Percebeu não? Graças a Deus que você nasceu no berço evangélico. Mas você que está vendo isso aí, talvez você não nasceu no berço evangélico. Olha você onde está. Pregando, louvando, liderando, pastoreando. Alguém desacreditou, alguém duvidou, mas o céu disse, eu não. A última palavra
quem dá é Ele. E a palavra de Deus é isso, né? Quando Deus chama Moisés, ele fala assim, eu, Senhor, o homem de língua pesada, vou falar pro faraó, você escolheu o cara errado. E aí Deus traz aquela revelação, Moisés, não é sobre você, não é você que vai fazer, é o que eu vou fazer através de você, entendendo que você é um canal, quem vai fazer eu. Só vai abrir a boca, só vai estender o cajado, bate na água que ele vai abrir. Jeremias, sou uma criança. Sou uma criança. Como é que eu vou... O Senhor fala assim, que isso? Vem cá que eu vou te lapidar. Desce na casa do olheiro que eu vou te mostrar. Quem é o criador, quem é que faz o homem, quem é que... Então é a palavra de Deus que nos motiva e o que ele mandar falar tem que falar, né, professor? Falar. Pode ele mudar mandar a mensagem. entregar. Eu guardo de João por causa disso. João não mudou a mensagem para agradar ninguém. O que era no deserto era no palácio. O que era no palácio era no deserto. Então há uma necessidade de Deus levantar. Eu tô falando para os amigos, mano, tá chegando o tempo de Deus levantar os de verdade. Sério. Tá chegando o tempo. Esse dia eu peguei um motoboy, o cara falou comigo assim, e aí, tu revela? Eu falei, não. Meu Deus. Porque Deus quer levantar os de verdade. O que fala a palavra da verdade. O que prega sobre cruz. Que fala sobre arrependimento. Que fala sobre o céu. Que fala sobre o inferno. E nós somos essa geração, cara. Grave isso. Nós somos a geração. A geração dos improváveis. Rony, a geração dos pequenos. A geração daquilo que ninguém dava nada por nós. Tá chegando o nosso tempo, mano. O tempo de Deus pegar as coisas loucas desse mundo, alguém falar, ele? Ela? Como? É porque a gente disse assim a gente falou igual a Isaías, envia-me a mim. Haja que houver. Como é que ele morre, João? Vai ser errado no meio. Porque ministério não é só ministério, é vocação. Ministério não é tapete vermelho, nem aplauso, nem holofote. Não, ministério é você cantar passando na luta. É pregar dizendo que Deus vai dar providência e você precisa de providência. Só que a gente entende, nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ele. É isso. E pastor, como é que a sua caminhada trajetou nessa jornada até o psicopata, até o presbitério? Como é que foi essa jornada até chegar lá? Eu comecei como auxiliar de trabalho. Na verdade, quando eu comecei auxiliar de trabalho, dormindo na igreja. Limpava o altar, limpava o banheiro. Entendeu? Comecei servindo. E continuo servindo. E dali fui consagrado. Aí até chegar hoje ao presbitério, né? Dirigi a 2 igrejas. Só que aí Deus me soltou de novo para a itinerância. Mas o começo foi árduo. Foi bom. Foi valoroso. Porque quem nasce grande é monstro, né? Quem nasce grande é Adão. Quem nasce grande é Adão. Deu errado. Deu errado. Então, hoje, graças a Deus, eu tive um começo. Eu costumo dizer que eu não cheguei de paraquedas. Então, eu cheguei servindo mesmo, limpando o altar, limpando o banheiro, servindo água, faxinando o templo, ajudando no templo, vendendo quem tinha na rua, vendendo DVD, CD, né? E hoje, glória a Deus, a gente está aí, no presbitério, falando de Jesus, e daqui a pouco vamos chegar aí ao pastorado, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, aquele que se acha grande demais para servir, é pequeno demais para liderar. Então no reino de Deus é tudo de ponta cabeça, né? Você perde para ganhar, você entrega para receber. E quanto mais cedo a gente entende isso, mais a gente desfruta. Porque o reino de Deus, quanto mais a gente entende, mais a gente desfruta. Verdade. Porque se a gente olhar com o olhar humano, a gente não vai entender nada. Mas quando a gente deixa o olhar do céu tomar conta do nosso ser, tudo vai fazer sentido. Concorda? Concordo. Não, e Jesus, cara, pegando aquela bacia, vou lavar seus pés. Ô Pedrão, não vai não, você é doido. Você é o cara, velho. Chacatar. Você é Deus. Você fala, eu vou lavar o seu pé. Só que aí ele fala assim, Pedro, você não tá entendendo, não é sobre você. Porque se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Terrível. O rei dos reis, cara. E pastor, quero te fazer uma pergunta. Quais que são os seus valores inegociáveis? O que você não negocia? Hoje eu carrego um princípio, cara.
E assim, eu recebo muita proposta. Muita. O que você imaginar, recebo muita proposta, muita. E propostas parecem ser boas, mas eu não negocio porque o que eu carrego é muito valioso, irmão, Glória a Deus. sabe? E o que a gente carrega, foi muito caro, foi com preço de sangue, sabe? Então uma das coisas que eu peço para Deus moldar é sempre molde meu caráter, sabe? Que eu vejo pessoas que se vendem, né? Por qualquer coisa. Então, uma das coisas que eu não negocio, sabe, é minha índole Glória e a meu Deus. caráter. Eu digo para todo mundo que eu lido com todo tipo de classe, mano. Rico, pobre, sabe, do maior ao menor. Eu respeito todos, porque eu entendo que, além de eu carregar o meu nome, ter um nome sobre o meu nome, É isso. que é Cristo. Então, eu não posso negociar aquilo que ele liberou, que é a essência da simplicidade e da humildade. Porque o próprio Cristo foi simples, entendeu? Então é isso que eu preservo comigo. E a minha identidade, esse dia até soltei. Meu nome foi mencionado num dos maiores eventos, lá na cidade de Angra dos Reis. E eu até gravei um vídeo dizendo que se Deus permitir eu pisar, eu vou pisar. Mas o que eu não posso perder é minha essência. Ser quem eu sou. Uma vez eu fui pregar num lugar, o cara falou assim, eu falei, não, irmão, eu não vou mudar o meu jeito. Não posso negociar quem eu sou. Foi assim que Deus me chamou e é assim que eu vou continuar seguindo. Então você aí que tá aí, seja quem Deus te chamou para ser. Não mude para se enquadrar no projeto de ninguém. Foi dessa forma que Deus te chamou para ser usado. Eita glória. Forte demais, pastor. E nós estamos chegando ao final e que testemunho maravilhoso. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Quero pedir você para deixar suas redes sociais, onde as pessoas conseguem te encontrar. Se alguém quiser abençoar o chamado do Senhor, como é que eles fazem. Daí os endereços que você precisa, o contato. Se alguém quiser te levar para uma agenda. Queridos, a paz, né? Meu Instagram, eu respondo pelo meu Instagram lá, é João_Barreto Oficial. Tá aí, né, profeta? João_ Mostra na câmera, Lucão. Barreto Oficial. Vai mostrar aí, Lucão? Isso. Toca Olha lá. na tela. Tá aí, ó. Eita glória. É esse daí. Tá bom? Chama a gente aí. João, quanto é que é? Não, fica tranquilo. Tá bom? Esse é meu Instagram. Eu respondo por aí. E vai ser um prazer estar contigo adorando a Jesus na beleza da santidade dele. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe os meus amigos. Amém. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Deus abençoe você que também está vendo esse vídeo. Que eu quero profetizar que Deus derrame chuva de bênção sobre a vida de vocês, tá? Que seja um tempo de dupla honra de Deus sobre a vida de vocês, sobre a casa, sobre a família. Que Deus eleve, tá? Esse programa a níveis altos. Amém, glória a Deus. Que vidas venham a ser edificadas, que venham a ser tocadas pelo poder da palavra. Que Deus, onde vocês tocarem a planta dos pés de vocês, venha a ser abençoado. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. O prazer é todo nosso, pastor, poder te receber aqui nessa mesa. E a gente tem essa missão aqui de trazer essas pessoas que não têm compromissos com o mundo, mas têm um compromisso com o reino do Senhor, que tem um coração no reino, que se entrega ao Senhor de uma forma de viver para Ele. Então é um prazer nosso te receber aqui nessa mesa. E eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua vida, vai transformar. E aí, irmão, você não pode beber dessa água sozinho, não. Transborde em alguém, envie esse conteúdo para alguém. E eu tenho certeza que grandes coisas virão sobre a sua vida. E vai transformar a sua vida. Aproveita e já assiste o episódio dele. Até redar aqui pra perto do pastor. Eita, glória. Ficar mais pertinho, pastor? Pegar um pouquinho, pegar um pouquinho da unção. É isso. Você que quiser, entre em contato, muito bom. O pastor Douglas é um pastor do céu. Alguém que o Senhor tem levantado nessa geração para fazer a diferença, assim como o pastor João Barreto.
E você não pode perder isso. E quem sabe pra frente nós anunciamos o seu livro aqui. Deus já Oh, tá, ó. Eita, Já estamos glória. profetizando, Em hein? nome de Jesus, receba. Eita, E também, né, Ronaldo, você que quer, né, trazer o seu livro aqui, ser divulgado, entre em contato com a gente. Aqui tá o livro das pessoas que mandaram pra gente, que tá sendo edificando as nossas vidas, e assim nós vamos transbordar, não vamos segurar nada. É o que o Hermínio liberou esses dias, né? Eu escolhi morrer vazio. Morrer vazio. Ih, irmão, eu vou entregar tudo aqui na Fala aí. porque a unção é pra cá. Elias subiu, a capa desceu, sabe por quê? Porque a unção não é pro céu, irmão, a unção é que é pra terra. Ah, não precisa Então título, gasta né? tudo aqui, entrega tudo, cura, liberta, transforma, porque eu escolhi morrer vazio. Isso aí. Ó, Quero agradecer você por essa oportunidade, pelo presente da sua atenção. Você que ficou até aqui, você já sabe, né? Nosso lema, fiquei até o final. Eita A glória. gente saber que você acompanhou até aqui. E manda esse conteúdo para quem o Senhor colocar no seu coração. Quero agradecer mais uma vez o pastor. Deus abençoa. Foi um grande prazer Obrigado, te encontrar obrigado. aqui. A gente leva um lema, né? Que existem pessoas que a gente conhece. E existem pessoas que o céu nos apresenta. E você é uma delas. obrigado, obrigado. Eu quero agradecer a sua presença. Vai estar indo, já vai estar indo para uma agenda, né? Isso aí, Guatamã, Eita, Você glória. fica aqui até quando, em BH? até dia 8. Até dia 8 aí, galera, ó. Até dia 8, hein? Até dia 8. E quero agradecer que o Senhor possa abençoar grandemente o Obrigado. seu ministério, a sua vida, a sua família. E bora, pega essa. Bora. Eita, glória. A central ali. E o pega essa de hoje é um pouco diferente. É um versículo que o Senhor falou muito no meu coração ontem. E eu quero reproduzir ele aqui. Que é o que está lá em Mateus, né? 6:33, que fala: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí tem um mistério. O que eu chamo de coisa, o Senhor chama de reino. E o que nós damos um nome, o Senhor chama de coisa. Então, pega essa, em nome de Jesus, e priorize o reino. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. Meu pastor, essa. Obrigado. Prazer. E até tá aqui junto. a próxima. Tchau! E aí, gostou? Deixe seu like,